Alunos do segundo ano, mais uma aula. Deixa eu pôr uma outra lâmpada acesa aqui. Peraí. Vamos agora ao PET 6. PET 6, segundo ano, semana 1 e 2. Vai estudar a termometria. O próprio nome está falando. Termo vem de temperatura, metria, medição. São os processos que vieram ao longo dos séculos e que o homem desenvolveu para indicar, através de parâmetros, as temperaturas. Eu estou com visão diferente, uma barbicha aqui. Vamos mudar a visão um pouquinho. Se ficar ruim, eu tiro. Não. Bom, nós vimos na última aula, nas outras aulas, o conceito de calor. Calor é uma forma de energia em trânsito, movimento do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, ninguém tem calor. Eu não tenho calor. Ou perco ou ganho. Se eu estou com 36,5, 36,8, aqui dá 27 graus, eu estou perdendo calor. Nosso organismo tem alimentos que nos dão energia, que a gente pode perder calor em temperaturas baixas. Se baixar muito, a gente põe agasalho, perder menos calor. E também, quem mora no deserto, por exemplo, roupas grossas, brancas, cheios de furinhos, para suportar altas temperaturas de dia e baixas temperaturas à noite. Muitos experimentos foram feitos ao longo dos séculos. Eu vou citar, conforme a apostila, as 3 escalas mais utilizadas nos países. Existiram outras. Se uma pessoa quiser criar uma escala própria para ela, pode também. Pode. Mas, primeiro vou citar as 3 escalas mais usuais. Uma delas. Então eu disse, termometria estuda a medição da temperatura em escalas variadas. Histórico. Esse alemão polonês, ele tinha dupla nacionalidade, Daniel Gabriel Fahrenheit. Nasceu em 24 de maio de 1686, morreu em 16 de setembro de 1736. Físico, matemático, era soprador de vidro, né? Ele tem um processo aí de fabricação que você tem que soprar para o vidro, moldar o vidro com a jarra. Isso se você vê aí na construção de objetos de vidro. E ele foi um primeiro que utilizou o termômetro de mercúrio. Mercúrio é um metal, né? Hg. Metal líquido a temperatura ambiente, né? Então aqui nós temos um termômetro de mercúrio. É esse muito comum, de vidro, né? Ele tem uma restrição embaixo aqui, para quando ele subir, não descer rapidamente. Então, tem um pequeno estrangulamento embaixo, que quando eu passo o calor, essa energia passa para o metal e ele dilata rapidamente e vai subindo, indicando a temperatura. É o termômetro que sempre se usou, né? Até hoje é vendido, indicando 37 graus. Começou a febre, né? E
Não se pode ferver um termômetro desse, porque ele só vai a 42 graus. A água ferve em Tabira a 95 graus, 96, ele estoura. E esse mercúrio, se espalhar no chão, você não junta ele mais não. Ele vira 1000 pedacinhos, tem que varrer com a vassoura e juntar uma pá e jogar no lixo. Porque ele não pode também cair na rede fluvial de água não, porque ele é contaminante. Então, esse começou a montar o termômetro de mercúrio. O segundo, o astrônomo sueco Anders Celsius, nasceu em 27 de novembro de 1701, faleceu em 25 de abril de 1744. A escala mais usual hoje, né? Escala centígrada ou Celsius, e que o mundo aceita. Há países que não aceitam, tem sua cultura e não mudam. Por exemplo, na Inglaterra, usa-se Fahrenheit. Estados Unidos. Já aqui na América Latina, acho que a maior parte é graus Celsius ou centígrados. Vamos ver por que é centígrado já já. Bom, o terceiro, William Thomson, era um barão, porque títulos naquela época existiam muito, né? Ele é astrônomo sueco, duquesa, barão, comendador, tinha muitos títulos na época do reinado, né? Os mais estudados tinham título, ganhavam prêmios. Bom, ele ficou conhecido como, ao invés de barão, Lorde, que é um outro título, e foi chamado de Lorde Kelvin. Então, veja bem, esse aqui é o mais atualizado, ele faleceu em 1744. Adotou-se então em 1960, na França, Sistema Internacional de Unidades, e a unidade internacional para a temperatura é o Kelvin, é a letra K, no Sistema Internacional. A escala de Kelvin é chamada escala absoluta, onde não há medidas negativas. Então nós temos 3, grau Fahrenheit, grau Celsius e Kelvin. Mas como é que era, antes de surgir os termômetros, o que se podia fazer para indicar febre, por exemplo? Galileu Galilei, físico, matemático, astrônomo, filósofo, inteligentíssimo, ele criou um famoso termoscópio de Galileu. O próprio nome está falando, não é termômetro. Ele apenas indicava se estava quente ou frio. E com a experimentação, 2 bulbos de vidro com ar internamente, ele colocou água colorida no bulbo de baixo, um tubo capilar fininho, e quando a criança doente, parecendo que estava com febre, abraçava o bulbo de vidro de baixo, o calor passava, a água subia até certa altura, até indicar uma marcação que ali seria febre. Eu tenho aqui um termoscópio de Galileu, um termoscópio simples, não é o de Galileu. Existem muitos termoscópios. Se você entrar na internet, se você verá muitos no YouTube, no Google. Esse termoscópio,
é o termoscópio em que lá dentro a pressão é baixa, é lógico que é mais baixa do que a pressão atmosférica. Tem um líquido ali para indicar se recebeu energia térmica e se vai subir ou não vai subir com o recebimento desse calor, que é energia. É um termoscópio, ele não marca nada de vidro. No centro tem um tubo capilar por onde vai subir aqui. Então eu vou pôr a mão embaixo que está mais quente. Esse calor passará por esse líquido. Acredito que seja um álcool colorido, porque o álcool volatiza muito rápido. E a tendência é subir pelo capilar até a parte de cima. É um exemplo típico de um termoscópio. Vejamos. Está subindo. Vai passar para o bulbo de cima, porque eu estou fornecendo calor. E mostrando que pode-se indicar mais quente ou mais frio com dilatação de líquidos. Pronto, viu? E se eu pegar em cima, o calor vai passar de cima e ele vai voltar para baixo. Voltou para baixo. Bom, veja lá o termoscópio de Galileu, mas hoje temos escalas termométricas. Uma outra famosa é Reaumur. E muito antes dos três aqui, muitos outros já fizeram termômetros também. Não são os primeiros, não. Tem outros também. Um que você pode comprar aí, que marca, você pendura lá no seu quarto, numa sala, sei lá onde. De um lado ele marca a temperatura em graus Celsius e de outro em grau Fahrenheit. Está marcando aqui 22 graus Celsius, 72 graus Fahrenheit. Esse aqui é um tubo capilar, tem um vermelhinho embaixo aqui. É um álcool colorido com anilina, né, vermelha, né, para indicar a temperatura aqui. Temos termômetros de chaveiro, Fahrenheit e Celsius também, muito vendido aí no Mercado Central, em outras lojas. Temos o termômetro digital, nova evolução, em que o calor passa, algum componente interno vai transmitir essa energia térmica em contato elétrico e vai dar uma marcação elétrica, né? Ele é digital. Tem o termômetro, esse que usam para Covid, que você vai no pulso da pessoa, na testa, não é laser não, é radiação infravermelha. O que é isso? Quando ele dá o clique, ele pega a sua emanação, quanto que você está irradiando de radiação infravermelha, que é invisível. O aparelho capta a intensidade da sua radiação infravermelha e indica ali a temperatura. Bom, e como é que começou o ponto de partida que um tomou e os outros foram seguindo? Pensou-se assim, olha, vamos pensar na água, porque a água está no mundo inteiro, água doce. E cada um botou números diferentes. Essa marcação de baixo é chamada fusão do gelo. É quando o gelo começa a derreter. Fusão do gelo, o gelo derretendo. E quando qualquer substância muda de fase, sólido para líquido,
líquido para gasoso ou inverso, a temperatura fica constante, não muda mais. Quando sua panela de pressão está lá funcionando, baixa um pouquinho o gás, porque não vai mudar mais a temperatura interna. Com a pressão ali vai chegar a 130 graus, 140, mas não aumenta mais a temperatura. Porque na mudança de fase a temperatura permanece constante. Ao nível do mar, Vitória, Rio de Janeiro, costa toda brasileira, Nova York. Ao nível do mar, Celsius adotou gelo derretendo, fusão do gelo, 0 graus. Quando ele pôs a água para ferver e a água começou a ferver, Celsius marcou 100 graus. Então aqui é ebulição da água. Então esses pontos fixos, nós temos dois. Embaixo, gelo derretendo, fusão do gelo. Em cima, água fervendo, ebulição da água. E cada um adotou valores diferentes. Celsius adotou 0 e 100, Fahrenheit 32.212 e Kelvin 273, 373. Quantas partes tem de 0 a 100? 100 partes. Então a escala Celsius é uma escala centígrada, dividida em 100 partes. Quantas partes tem de 273 a 373? 100. A escala Kelvin também é centígrada. Quantas partes tem entre 32 e 212 de Fahrenheit? 180. Não é centígrada. Bom, Itabira, como eu já disse, já fizemos experimentos em laboratório com termômetros que suportam a 110 graus. Com ebulidor, a água ferve em torno de 35, 36 graus. Porque nós estamos numa altitude maior e menor é a pressão atmosférica. A camada de ar que está sob Itabira é menor do que quem está lá em Vitória. A massa de ar é maior, a pressão é maior. Então, quando a pressão diminui, ferve mais rápido. Itabira ferve a 35, 36 graus. E há um processo que a apostila cita, chamada interpolação, que é como relacionar escalas. Relacionar uma escala com a outra. Não vou entrar em detalhe, porque tomaria tempo. Numa sala de aula faríamos, tá? Chegaríamos a essas duas, a segunda equação, porque a primeira é muito fácil. A primeira é fácil, ó. Quando aqui é 0, aqui é 273. Então, como é que eu transformo de Kelvin para Celsius? Kelvin é Celsius mais 273. E de onde que veio 273? Porque o Kelvin pensou assim, a temperatura mais baixa possível é menos 273,15 graus. Aproximadamente arredondando, menos 273. E ele não quis escala de números negativos. Então ele começou do zero lá embaixo, e quando aumenta a temperatura, vai tudo positivo, é escala absoluta, não há número negativo. Ele começou do zero, onde a escala Celsius marca menos 273 graus, que é a temperatura mais baixa que se atinge no universo. A mais alta, eu já falei em aulas anteriores, milhões de graus no interior de estrelas e também na danada do invento da bomba atômica ou bomba de hidrogênio, que o homem perdeu a cabeça de fazer um trem desse, não raciocinou, chega a ser milhões de graus. Bom, então,
poderíamos transformar uma unidade em outra interpolando. Não vou fazer que toma tempo. Vamos usar essas duas equações, resolver os exercícios e terminar a aula. Dou uma paradinha ali para escrever e retorno. Só um minutinho. Bom, temos aqui então 5 exercícios. Já corrigi. Vou passar para vocês. Primeiro exercício. 25 graus Celsius. Quanto que vai medir em Fahrenheit? Quanto que vai medir em Kelvin? Pega a equação de Celsius em Fahrenheit. Que nós temos aí. Quantos graus Celsius eu tenho? 25. 25 dividido por 5 é igual Fahrenheit menos 32 por 9. Dividindo aqui dá 5. É lógico que embaixo tem 1. Multiplica cruzado. 1 vezes F menos 32 é F menos 32. 9 assim, 9 assim. 9 assim, 45. Menos 32 do lado de cá, passa para lá e fica mais 32. Somando esses dois, 77 graus. E para Kelvin? Kelvin usa a segunda equação. Kelvin é Celsius mais 273. Celsius é 25. 25 mais 273, 298 Kelvin. Eu esqueci de marcar a letra ali, peraí. O número 1, então, que deu corretamente a letra C de casa, 1C. Então, a 1 daqui eu vou colocar aqui, ó. C. O 2. Quando se coloca o termômetro sobre a língua de um paciente para fazer a leitura da medida da temperatura, espera-se um intervalo de tempo. Para quê? 2, letra A. Porque não é rapidinho que fica pronto o equilíbrio térmico, né? A temperatura se iguala, não. Letra A. Para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Leva um tempinho, né? Tempinho. Se você der a mão quente na mão de uma pessoa com a mão gelada, fica segurando para você ver. Passado um tempo, as duas mãos ficam na mesma temperatura, mas leva um tempo. Questão 3. Existe uma temperatura em que a mesma medida em Fahrenheit é igual em Celsius. Qual é essa temperatura? Quando que a medida de graus Celsius é igual a de Fahrenheit? Pega essa equação. Está aqui a equação. Olha, se vai ser igual, esse valor vai ser igual a esse. Então, C tem que ser igual a F. Para ficar mais fácil, chamei de X. Que a medida vai medir o mesmo valor. Então, por X sobre 5, X menos 32 por 9, né? Ele diz que as temperaturas vão indicar os mesmos valores. Se eu colocar os dois termômetros, Celsius e Fahrenheit, na temperatura final que eu vou achar aqui, que é menos 40 graus, os dois vão ter as mesmas medidas. Vamos fazer a conta para ver. Esse é igual a esse, eu chamei de X. Pus X aqui e X aqui. Multiplica o cruzado. 5 vezes. Tem que abrir o parênteses aqui, ó. 5 que multiplica X menos 32. Ah, eu fiz a conta direta. Já multipliquei de cabeça. Não precisa de parênteses, não. 5 multiplica esses dois.
5 vezes x, 5x. Mais vezes menos, menos. 5 vezes 32, 160. Igual, 9 vezes x, 9x. Traz o 9x para cá. 5x menos 9x. Pega o menos 160 e joga para lá. Negativo passa para lá e fica positivo. Menos 160 virou 160. Eu tenho 5, estou devendo 9, vou ficar com menos 4. Menos 4x igual a 160. Agora basta dividir. 160 por menos 4, menos 40 graus. Menos 40 graus. Olhando a apostila, letra D. D de dado, quando os dois indicam a mesma temperatura. Número 4. Quanto que vale 158 graus Fahrenheit em graus Celsius? Você já imaginou você chegar na Inglaterra, o camarada tipo termômetro, fala que você está com mais de 100 graus de temperatura, hein? 98 graus, você vai assustar. Porque lá é Fahrenheit. Esse óculos é forte. Lá é Fahrenheit. Lá não é Celsius. Aqui, febre é 37 para cima. Lá, tem que fazer a conta ali, 80 e tantos, 90 e tantos graus, né? Não assusta não. 158 Fahrenheit vai dar quantos graus Celsius? Pega a equação. Substitui. No lugar de Fahrenheit, você vai por quanto? 158. Agora você subtrai esse menos esse. C sobre 5. 158 menos 32, 126, dividido por 9. Coincidentemente, dividindo aqui dá exato, deu 14. Mas tem um embaixo. Por que eu deixo um embaixo? Para poder multiplicar e cruzar. 100 vezes 1 é 100. É igual 5 vezes 14, 70 graus. Na apostila aí, letra C. 70 graus. E por último, considerando, assinale a afirmativa mais correta conceitualmente. Olha, eu posso falar que eu estou com calor? Não, ninguém tem calor. Ou você perde ou você ganha. Ah, vou medir a febre dele. Medir a febre não, vou medir a temperatura. C. O dia está quente, estou recebendo muito calor. Essa aí. Se está muito quente, eu vou receber calor. Letra 5 é letra C. E letra D ele fala, o dia está frio, estou recebendo muito frio. Frio é sensação térmica, frio ou quente, não é energia. Energia é calor. E a letra E, o álcool está mais frio, por isso resfria a superfície da pele. Não, porque você está com uma temperatura aqui de 36,5 graus. Passa álcool, ele evapora, ele recebe um calor muito rápido, ele evapora muito rápido, e quando ele evapora, ele retira o calor do seu corpo. E quando você retira o calor do seu corpo, você tem a sensação de frio. Quem não já saiu dentro de um rio, da água, ventando, corpo molhado, não sente frio danado? Porque aquela água começa a evaporar, você tem a sensação de frio. Ou mesmo numa piscina, né? Bom, terminamos aí. Primeira e segunda semana, PET 6, segundo ano. Eu tenho um recadinho para vocês. Deixa eu ver aqui o tempo aqui. Se o tempo aqui vai dar para esse recado. Rapidinho. Olha, vá enviando as atividades. Não deixe para depois. O ano está terminando. Depois do PET 6 tem só o PET 7. Vem aí o PET 300, 300 anos de Minas Gerais, história, estrada real, turismo, momento do diamante, do ouro, da extração, ouro preto, diamantina, as montanhas de Minas, os locais turísticos,
Cada professor vai ser representante de uma turma e vai trabalhar com os alunos, e cada aluno enviará uma redação, vai estudar, tem que imprimir esse PET 300 para dar uma sequência, uma leitura, acompanhamento, para depois você elaborar a sua redação e enviar para o professor responsável pela sua turma. Não deixe, nós estamos no final do ano, nós estamos em novembro, PET 6, no final do mês vem PET 7, acabou. É PET 6 e PET 7 e o PET 300 e vamos decidir a vida de vocês, estudantes. Você está cumprindo sua carga horária de estudante? Está fazendo as atividades? Está enviando para os professores? Faça isso o mais rápido possível. Vá lá, escreva a caneta no seu PET, tira a foto, manda por e-mail. Copie só a resposta. PET 3, semana 1, exercício 1, resposta tal. 2, resposta tal. Tira a foto, manda para o professor. Cumpra sua carga horária de estudante. Não deixe para depois. O ano está findando, chegando ao fim. Não sabemos se em dezembro ou janeiro vamos fazer conselho de classe para decidir a vida de vocês. Ok? Um abraço, até a próxima.